Olá, sou Rafaela Gonçalves Olmedo, psicóloga clínica, e venho hoje falar com vocês um assunto muito comum nos nossos dias de hoje. Antigamente, sempre existiu esse comportamento. É o comportamento de procrastinar. Você já chegou a fazer a afirmação ou uma pergunta? Para que eu vou fazer hoje o que eu posso deixar para fazer amanhã? Então você já fez essa pergunta ou fez algumas afirmações dizendo, alegando, né? Deixa para amanhã. Eu não estou a fim de falar sobre isso. Depois a gente resolve isso. Depois a gente conversa. Depois a gente vê o que a gente resolve. Eu vou deixar para a semana que vem. Eu vou começar a fazer isso na segunda-feira. Eu vou começar a fazer isso no mês que vem. Eu vou tomar essa decisão lá pro começo do ano. No começo do ano vou estar com a cabeça fria, vou ter resolvido as coisas desse ano, então a gente vê isso depois. E nós vemos que, ao procrastinar, nós deixamos, né, de tomar algumas decisões. Nós deixamos de lado, nós deixamos para depois a tomada de algumas decisões que são talvez importantíssimas na nossa vida, que mudaria o contexto da nossa vida, que mudaria o cenário da nossa vida. E nós deixamos para depois. Por que será que nós deixamos para depois? Por que as pessoas deixam para depois? O que será que influencia esse comportamento de procrastinar? Então nós vemos que procrastinar é algo comum, né? Então, e a gente acaba estando sob controle de outras consequências que são mais reforçadoras, que são mais satisfatórias, que são agradáveis, imediatamente agradáveis, porém, ao adiar aquela tomada de decisão, então nós adiamos também as consequências daquela tomada de decisão. Por exemplo, eu acabo pensando que por que eu vou começar a estudar hoje? Por que eu vou começar a fazer um curso, me inscrever num curso hoje dos meus sonhos, se estamos numa pandemia? Aí eu posso justificar essa questão pensando o seguinte: não é o momento oportuno para eu começar a fazer algo, para eu tomar uma decisão. Mas quando será que será? Quando será o momento oportuno de tomarmos a decisão? Quando será o momento certo de tomarmos aquela decisão? Será que existe um momento certo? Ou será que eu estou adiando a tomada de decisão porque exige um esforço, requer uma iniciativa minha? E essa iniciativa envolve um alto custo de respostas. Só que, à medida que eu não tomo aquela decisão, deixo para depois, então eu foco em outras coisas. Eu foco em coisas que é agradável para mim, que são agradáveis. Então eu deixo, por exemplo, de fazer aquele curso para ficar horas no computador, no celular, no videogame, fazendo qualquer outra coisa, assistindo séries. Então, ao fazer essas outras coisas, eu tenho consequências imediatas que acabam controlando o meu comportamento. Eu acabo ficando sob controle daquilo. E aquilo eu fico naquela zona de conforto que a gente fala. A gente fica numa situação acomodada. Aí às vezes nada acontece na nossa vida de diferente e a gente fica às vezes insatisfeito, né? Então, esse é um exemplo. Mas temos exemplos diários que acontecem. Como, por exemplo, depois eu faço essa tarefa. Então nós vemos a questão dos estudantes neste momento. O que está acontecendo com a maioria dos estudantes? As aulas online, então, em algumas escolas é disponibilizado aula online, então a pessoa tem que estar presente naquele horário, o que acaba controlando maior o controle dos alunos de estar acessando aquela aula, senão ele vai ficar com falta. Mas existem também uma outra metodologia, né? Outras metodologias em que, por exemplo, o aluno tem acesso àquela aula online porque fica gravada. Aí pronto, ficou gravada, então acaba que a pessoa ela tendo acesso àquela aula depois. Então ela não precisa
se comprometer em fazer aquilo naquele momento. Então eu adio. Eu tenho a aula, eu tenho acesso àquela aula depois, né? Então depois eu vejo. E aí o que acontece com a pessoa? O que acontece quando a gente procrastina? Existem consequências. Então toda decisão tem uma consequência. Toda ação tem reações, né? Então há consequências quando a gente toma alguma decisão. Quando eu decido fazer algo, eu deixo de fazer outras coisas, né? E então todo momento a gente está fazendo decisões, a gente está fazendo escolhas, né? E algumas coisas estão controlando o nosso comportamento naquele momento de escolhas. Às vezes eu não estou sensível à consequência a longo prazo, que é muito importante. Então, quando eu adio uma tarefa, às vezes no momento que eu deixo para última hora, né? Então eu deixo para fazer aquilo na última hora. E se acontece algum imprevisto? E aí? Será que vai dar tempo de eu fazer aquilo, de eu cumprir com aquela minha obrigação? E o acúmulo de tarefas que gera na minha vida quando eu deixo para depois, né? Então eu poderia fazer um pouco hoje, eu poderia fazer um pouco amanhã, eu poderia fazer um pouco depois de amanhã, só que aí eu ignoro com os meus compromissos. Aí então o que eu poderia fazer em 4 dias, em uma semana, eu deixo para fazer no último dia, um dia antes. E aí não dá tempo. Aí como que eu me sinto depois? Eu me sinto super satisfeito? Não. Geralmente eu vou me sentir culpado, eu vou me punir, eu vou me criticar, eu vou ficar com raiva, eu vou me desgastar, eu vou me estressar. E eu vou viver tudo isso porque eu procrastinei. Porque eu não estava sob controle das consequências que aquela minha decisão de adiar iria acarretar. Então, procrastinar é um assunto sério. E é um comportamento que gera consequências desagradáveis a médio e longo prazo. Uma hora vai chegar aquelas consequências. Uma hora eu vou ter que me deparar com aquelas consequências, né? E por que será que nós agimos assim? Então nós vemos que nós aprendemos a procrastinar. Então, você já disse, ou não sei se está no seu cenário, na sua história. Na minha infância, os adultos sempre faziam por mim. Na minha infância, minha mãe fez tudo por mim. A gente vai ver isso na hora que a gente casa, né? Quando a gente casa, a gente vê, por exemplo, a gente observa na prática como o companheiro, o parceiro, a parceira foi criada e isso vai repercutir no teu relacionamento no casamento, né? Então, às vezes a pessoa vai falar assim: nossa, meu marido, olha, a mãe fazia tudo para ele e agora ele acaba exigindo de mim que eu faça tudo para ele, né? Não tem uma organização, não deixa as coisas jogadas, enfim, um exemplo, né? Que é muito comum a gente ouvir esse discurso. Então, a pessoa ela acaba aprendendo com os modelos que ela teve na sua infância a procrastinar também. Se eu tive uma mãe, um pai, uma família, se eu vivi num contexto em que os adultos sempre faziam para mim, em que eu não exigia nenhum um esforço meu para fazer, eu deixava as coisas jogadas, daqui a pouco eu via estava arrumado. Então por que eu vou arrumar se tem alguém que arrume para mim? Não é mais fácil, não é mais cômodo eu fazer o que eu quero? Eu não ter horário para acordar, eu não ter horário para fazer as coisas, eu não ter regras em casa, não ter consequência nenhuma, eu fazer as coisas do meu jeito, conforme a minha vontade? Não é muito mais cômodo? Então a criança, desde pequeno, vai associando isso. E ela acaba aprendendo com os modelos, que são a família, os pais, e ela vai aprendendo com as consequências gradativamente que ela não precisa tomar aquela decisão. Só que, ao mesmo tempo, ela vai se sentindo talvez insegura, dependente dos adultos, autoconfiança, não tem uma autoconfiança, autoestima, então baixa autoestima. Então a procrastinação é algo sério, né? É algo assim que vai acarretar em vários outros
situações e prejuízos na vida da pessoa. Então, é importante, desde pequeno, nós termos, desde criança, os pais ensinarem regras, ensinarem consequências. Olha, fazendo isso, você consegue aquilo. Tudo tem uma consequência, né? Então, é preciso ter as consequências da nossa atitude e essas consequências valorizarem comportamentos de iniciativa, de proatividade, né? De não deixar para depois. Se o quarto está desorganizado, depois a mãe arruma. Aí às vezes briga com a criança para arrumar, mas no final das contas faz. Então a criança vai associar que não precisa fazer, né? Então a procrastinação, a gente vai ter que entender a história de vida de cada um, que a gente vai perceber aonde começou, como que foi todo esse contexto familiar, relações escolares, os relacionamentos ao longo do tempo daquela pessoa, da vida daquela pessoa, e que foi reforçando o comportamento de procrastinar, de deixar para depois, de adiar aquela tarefa. Às vezes a criança inicia algo, mas ela não termina. Ela começa uma brincadeira e deixa depois e quer começar outra. Ela interrompe um jogo, interrompe uma brincadeira e tudo bem. E aí o que a gente vai estar ensinando, reforçando o comportamento na criança? De procrastinar. Eu começo e não termino. Eu começo um jogo e não termino. Eu escolho outras coisas. Então existem consequências que vão a médio e longo prazo prejudicar, trazer prejuízo. Então o que nós precisamos fazer? Né? Então eu preciso me autoconhecer, eu preciso estar no processo de autoconhecimento para tentar identificar o que está acontecendo que eu estou procrastinando tanto. Por que eu estou procrastinando? Né? Então, o autoconhecimento, psicoterapia, é muito importante no processo de autoconhecimento. Né? Aí na psicoterapia, cada profissional vai ter uma abordagem psicoterapêutica que ele vai seguir. E aí vai ser o caminho que ele vai trilhar para trabalhar as habilidades naquela pessoa, a identificar o porquê, quando aquele comportamento ocorre, por que a pessoa se comporta daquela forma, como a pessoa se sente ao procrastinar, né? Quais as consequências a médio e longo prazo que ela está adiando, quais as consequências imediatas que ela tem ao fazer outras escolhas. Então, o profissional que irá analisar tudo isso. E algo que a gente vê que é importante, assim, para quando a gente está procrastinando, quando a pessoa está com esse comportamento, uma dica, né, é a organização de uma rotina, né, uma divisão de tarefas em etapas, a gente partir de tarefas simples para atingir lá depois as tarefas mais complexas, né? Então, a educação, né, que a gente fala, que é quando a gente entende os efeitos da procrastinação. Então, assim, é um processo, né? Então, a procrastinação é você adiar a tomada de decisão. Então, se você está tendo muita dificuldade, procure um profissional especializado para trabalhar isso contigo, para trabalhar esse repertório que você aprendeu em algum momento da sua história, né? E você vai, então, poder desenvolver outras habilidades, incluir, né, outros reforçadores na sua vida, gradativamente, que você vai conseguir lidar melhor com essa procrastinação e evitar essa procrastinação. Então, aqui nosso desejo, né, nosso objetivo era falar um pouco sobre o assunto, explanar um pouco sobre o assunto. Por que nós deixamos para depois o que nós podemos fazer hoje, hein? Comece a fazer algo, um dia de cada vez. Comece por aquilo mais simples. Você vai ver que você é capaz, que você pode, que você consegue. Ok?